Hoje o episódio vai ser um bocadinho diferente. Em primeiro lugar, estou a gravar com uma webcam pela primeira vez. Espero que se note a diferença, espero que esteja melhor. Em segundo lugar, no episódio anterior prometi duas coisas. Mostrar-vos o Notion do Sem Dúvidas que vou fazer e mostrar o Notion que queria criar para os meus textos. Tentei fazer isso, ainda está muito confuso, ainda não acabei e achei que o vídeo também não ganhava grande coisa com esse vídeo, portanto ainda estou a avaliar se vou fazer isso no futuro ou não, mas vou fazer também um acrescento que é mostrar-vos uma gravação de um pequeno vídeo que eu criei esta semana para uma história para o Sem Dúvidas. Ação! Eu disse que não ia falar do meu trabalho neste podcast, mas vou trazê-lo um bocadinho, não para dizer exatamente o que é ou o que eu estou a fazer, porque esse não é o foco, não quero que sirva como desculpa, mas acho interessante só trazê-lo neste momento, porque esta semana foi uma semana pouco produtiva da minha parte, muito devido no que diz respeito aos meus projetos, muito devido a um sentimento que eu acho que muitos jovens podem ter, que é de não sabermos bem o que é que queremos fazer a seguir, o que é que nos vai trazer felicidade, dinheiro. Depois começamos a pensar no nosso futuro, de comprar uma casa, de ter dinheiro para ser financeiramente independente, da dicotomia entre ter tempo ou ter dinheiro, e todas estas pequenas escolhas fazem-nos pensar nisso, ter alguma ansiedade, e foi como aconteceu um bocadinho esta semana. Vários dias desta semana estive a pensar nisso, a dar muito overthinking, e então acabei por ser menos produtivo, e acho que temos de também dar-nos algum espaço para sentir isto, para ter uma semana menos produtiva e voltar ao trabalho na semana seguinte, que é o que estou a tentar fazer agora. E dizer também que isto vem de um lugar de muito privilégio. Há pessoas com problemas a sério e muito piores, mas acho também importante sentirmos isso, que é, nós temos direito a ter os nossos problemas, perceber que eles têm um sítio, que têm uma importância, mas que não têm assim tanta importância, mas que o nosso cérebro não consegue relativizar e que vamos sempre senti-los como muito mais importantes do que são. Racionalmente perceber que não é um problema assim tão grave, mas que nos afeta e que, portanto, isso é algo importante. Dito isto, em relação aos meus textos, basicamente escrevi quase todos os dias, mesmo assim fui menos produtivo e houve um ou dois que não escrevi, houve dias que escrevi um bocadinho menos até, mas mais ou menos a rotina está lá e é esse o objetivo, e quero ver se finalmente publico um texto nas próximas semanas. Não quero prometer nada porque já tenho tentado muitas vezes e ainda não consegui fechar finalmente aquele texto que vou publicar, mas quero muito ver se nas próximas semanas trato disso. Depois, em relação à Enigma, também foi uma semana menos produtiva, mas em que fechamos algumas coisas importantes. Um dos meus colegas fechou o logotipo e o favicon. Também houve alguns desenvolvimentos no site, estamos quase a fechá-lo. Faltam só alguns textos e um bocadinho da estrutura da home. Estamos quase a acabar isso. Recebemos a última proposta comercial da transportadora que nos faltava. E no domingo tivemos a nossa reunião, que já começa a ser regular aos domingos, onde tivemos a abrir atividade como empresário em nome individual para o projeto. E queria dizer que foi um processo simples, que assim, as maiores dificuldades, que não foram muitas, é só uma pesquisa rápida, foi identificar a área de atividade, ou seja, o CAI, e estimar as receitas, que também não foi incrivelmente difícil. O lado positivo, como as receitas que nós estimamos foram bastante pequenas, muito possivelmente vamos ter isenção de IVA, que é interessante para um início de um projeto, é saber disto, que o processo é fácil para começar e há isenção de impostos para negócios a começar e com poucas receitas. Quero fazer um episódio onde foco um bocadinho mais nisto aqui e falo um bocadinho melhor destas coisas, só para partilhar um bocadinho como é que essas coisas se fazem, ou como é que eu acho que se fazem, como é que eu tentei fazer. Mas ainda me falta ir à Segurança Social, ver se faço isso esta semana, e depois se me organizo um bocadinho para fazer aqui um conteúdo interessante para vocês nesta parte mais legal dos negócios. Depois também encomendámos autocolantes e caixas para as cervejas, e da Enigma foi isto. Em relação a Sem Dúvidas, foi
esta segunda-feira foi o lançamento do podcast. Lancei também alguns reels, algumas stories. Troquei mensagens com o Rafael por causa deste lançamento para lhe agradecer e para lhe perguntar, como já é tradição neste podcast, recomendações para o próximo convidado, que já tenho uma ideia de quem é que será, e estive a fazer alguma pesquisa para, antes do convidar, ter alguns tópicos de conversa quando fizer esse convite. E agora vamos passar para as gravações que eu vos prometi deste projeto do Sem Dúvidas. Primeiro podem ver aqui o Notion do Sem Dúvidas. É aqui que eu organizo tudo sobre o podcast. Para já está uma coisa muito simples, está a estrutura do podcast. Acho que é sempre importante. Aqui está muito simples, estão só 5 pontos, mas acho que é importante ter um sítio onde tenhamos toda a informação sobre o conceito e tudo o que achem relevante sobre o que é o projeto. Depois tenho aqui uma zona que é a zona das tarefas. Basicamente ponho as tarefas da semana, ponho no In Progress. As tarefas que são para mais tarde está no To Do e as completadas no Complete. Depois tenho aqui um separador de objetivos que é basicamente um calendário com as publicações, neste caso deste projeto, com as publicações que vou fazer em cada dia. E no final tenho um separador com todas as ideias que vou tendo para não se perderem e para serem executadas no futuro se fizerem sentido. E é isto. Agora a edição do Reel. Primeiro abri o Canva, cliquei em criar novo design e selecionei a opção Reels de Instagram. Depois mudei a cor do fundo. Adicionei um título com as dimensões e com o tipo de letra que eu queria. Mesma coisa para o subtítulo. Adicionei um ícone. Por fim, adicionei o áudio do episódio. Cortei os segundos que queria. E o resultado final foi este. A minha pergunta para ti, Guilherme, era se tu sentes que no teu dia-a-dia tu vives em função dos objetivos que tu traçaste ou em função do teu propósito de vida.